Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos chegando no nosso momento, no nosso processo, no nosso espaço de reflexão sobre a vida, o que é a vida, como viver bem, como compreender, decodificar os desafios do momento, como decodificar a mim mesmo, como entender a mim mesmo dentro do momento. Os desafios do viver são ótimos, maravilhosos, riquíssimos. É muito bom estarmos juntos porque, como dizem os maias, nós vivemos numa sala de espelhos. Vocês são espelhos para mim, eu sou espelho para vocês. Uns somos espelhos para os outros. Então, nada melhor do que refletir. Vivemos numa sala de espelhos e a única tarefa da vida fundamental é refletir. Ficamos preocupados com ganhar e não perder, com ter vitórias e não derrotas, mas só há uma obrigação, na verdade: refletir, porque com vitórias ou derrotas, aprendendo ou desaprendendo, acertando ou errando, como diz a música, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. A questão da vida não é ganhar ou perder, a questão da vida é aprender a jogar, não é? E por isso, perceber a sala de espelhos da vida, perceber a função de espelho que o outro tem em relação a nós, que nós temos em relação ao outro, nos abre, nos amplia, nos situa no complexo processo da vida. Muito boa tarde, Andréa Salvatore, Débora Vieira, Andréa Santos, Beth Figueiredo. Muito bom ter você aqui de volta, Beth. Muito legal. É fundamental que a gente possa pensar sobre essa questão tão colocada por todos os ângulos, de todos os aspectos, a questão da prosperidade. É essa questão que nós vamos falar hoje. E ela tem, a questão da prosperidade tem um aspecto, uma base, um lastro natural, um lastro inevitável, um lastro próprio da vida, que é a vida em si. Vida é movimento, não é mesmo? Tudo que para é doença, tudo que se movimenta é vida. Tudo que para é morte, tudo que se movimenta é vida, tudo que para é doença, tudo que se movimenta é saúde. Então, há uma lei de progresso em tudo que existe. O universo está em expansão. O átomo, a matéria que nós às vezes dizemos inerte, ela, nos seus átomos, tem movimento, tem vida. Tudo que move é sagrado, disse Milton Nascimento numa música maravilhosa. Tudo se move, perceber o movimento de tudo, nos inserir no movimento de tudo, cada vez mais conscientemente, cada vez mais potencializados pela ligação com o movimento maior, porque Deus é a fonte de todo bem, e o bem é nos movimentarmos para a luz. É o grande sentido da vida. Ah, então a religião é imprescindível às pessoas? Nem de perto. A conectar-se ao movimento da luz, ao movimento do bem, conectar-se ao amor é fundamental. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus senão por mim,
Nós precisamos pegar a chave interpretativa que ele mesmo nos deu através de João, segundo a qual Deus é amor, e ele, Jesus e Deus, são um, para dizer essa frase de uma outra forma. O amor é o caminho. O amor é a verdade. O amor é a vida. Ninguém vai ao amor perfeito senão através do amor, os exercícios de amor que estão por toda parte. Então não é imprescindível a religião, nem o cristianismo, nem o Cristo. A única coisa imprescindível à vida, o sentido da vida é o amor, e o imprescindível à vida é amar, é aceitar os convites da vida para viver em exercícios de amor. Porque, como disse Drummond, amar se aprende amando. Não há outra forma. Hoje nós queremos entender um pouco desse fundamental movimento da vida, da fundamental lei do progresso. Tudo se expande, tudo se move. Há uma lei de movimento por trás dos astros, por trás da matéria, por trás das plantas, dos animais, dos seres de toda a criação. Tudo é movimento. E tudo se movimenta para ser um movimento cada vez mais consciente, cada vez mais benigno, cada vez mais luminoso. Você, minha amiga, meu amigo, estão num movimento luminoso, de se movimentar cada vez mais conscientemente e cada vez mais para a luz. Se nesse sentido a palavra prosperidade como sinônima de movimento, de expansão, de crescimento, de progresso, ela é a tradução da própria vida. Mas que, como tudo, nós reduzimos à matéria. Um bom casamento é um casamento de dinheiro, de patrimônio. A palavra matrimônio e patrimônio são irmãs, não é? Ter um bom padrinho para os filhos é uma pessoa com dinheiro. Ter um bom emprego é um emprego por dinheiro. Bons amigos, boas relações. A própria religião, essa religião é boa, depois que eu entrei nela, tive aumento de salário, consegui trocar meu carro, minha vida prosperou. Prosperidade. Há religiões modernas que falam de uma teologia da prosperidade, que por si não seria problema algum, porque, como nós estamos falando, vida é movimento, vida é expansão, vida é progresso. Mas que acabam reduzindo, estimulando, fortalecendo a ilusão tão humana de tudo reduzir a poder e a dinheiro. É mentira essa redução que nós temos dado dos padrinhos, dos casamentos, dos empregos. É mentira que tudo pode ser reduzido a dinheiro, a matéria, a dinheiro, a poder. Felicidade não é consumir bastante, como a obsessão da publicidade nos manipula a pensar. Não é. A superficialidade nossa já nos induz a tudo reduzir às aparências, à matéria e ao corpo. Mas vem a publicidade e fortalece essa nossa tendência. Vem a religião e fortalece essa nossa tendência
a má publicidade, a má religião. E assim nós vamos nos afundando num lodo, numa areia movediça que só nos leva para baixo. Precisamos expandir o olhar, aprofundar o olhar. A própria ideia de amor tem sido subvertida pelo materialismo, pelo sensorialismo. As pessoas saem para a noite falando: hoje eu quero fazer amor. Como se o amor, essa ideia tão generosa, Deus é amor, pudesse ser reduzida a uma vivência sexual. Eu amo comprar sapatos, eu amo meu time de futebol, como se o amor pudesse ser reduzido a uma dominação de ego, a uma matéria, a uma aquisição econômica. Nosso equívoco tem sido grande, nosso equívoco tem sido antigo, nosso equívoco tem sido profundo. E estamos em momento de separação daquele que quer se libertar dos equívocos e daquele que não quer se questionar e quer se afundar nos equívocos. Todos nós que temos direcionado nossas vidas para a superfície, para a matéria, para o corpo, para essa felicidade da publicidade, da prosperidade materialista, do sensorialismo, de que felicidade é ter prazer, seja ele da bebida, da comida, do sexo. Para todos nós, enfim, que em algum grau temos vivido por isso, para isso, com isso, o convite da transição planetária, o convite da evolução, o convite da vida é nos descobrir. É descobrir a vida. É ultrapassar a superficialidade, ultrapassar a matéria. Tentar entender o que a vida está querendo me ensinar através da matéria, através do corpo, através do externo. Existe uma essência para além da aparência. Qual é essa essência? O que é, afinal de contas, prosperidade? Prosperidade é isso. É muito mais do que acumular poderes, do que acumular dinheiro, mas é expandir o ponto de vista, expandir a maneira de ver e de viver. Expandir a razão é deixar a exclusividade de um ponto de vista. Superar esse absurdo de que a verdade é dos homens, a verdade é dos ricos, a verdade é dos brancos, a verdade é dos espíritas, dos católicos, a verdade é de quem tem ensino superior. Precisamos quebrar essas fronteiras da verdade impostas pelo ego e descobrir que a verdade, ela é fruto da conjunção de olhares, como um objeto que, para ser visto na sua totalidade, precisa de fontes de luz em diversos ângulos. Objetos tridimensionais, objetos verdadeiros, quando iluminados só de um ponto de vista, iludem. Não são dados a ver por um único ponto de vista. Nada de verdade se revela por um único ponto de vista. Nós precisamos da totalidade dos pontos de vista para entendermos a vida. E isso nós podemos fazer ao longo de muitas vidas,
ao longo das quais seremos homens, seremos mulheres, ricos e pobres, brasileiros e japoneses e africanos e noruegueses, de uma religião, de outra, de uma filosofia, de outra, e assim vamos sendo colocados em diversos ângulos para expandir o nosso ponto de vista, ou podemos, além disso, além de renascer em diversos ângulos, podemos e precisamos nos colocar em diversos ângulos, pela compaixão e pela empatia, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, colocando-nos, os homens, no lugar das mulheres, para tentar entender esse outro ponto de vista, os mais idosos no lugar dos jovens, para entender esse ponto de vista, entender, incorporar, aprender com o diferente. Muito bem, se prosperidade é isso, qual o caminho para a prosperidade? Como entender esse caminho para a prosperidade? Já citamos aqui, segundo Jesus, a receita, uma das receitas fundamentais para a verdade, para a totalidade, para a prosperidade, é fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse conosco. Dar, porque é dando que se recebe. Servir, porque é servindo aos outros, com fraternidade, com compaixão, que seremos nós mesmos servidos em fraternidade e em compaixão pelo alto, pelos missionários, pelos anjos, por Jesus. Vivendo uma roda de prosperidade, uma roda de expansão, uma roda de crescimento. Quanto mais eu ajudo, mais eu sou ajudado, e quanto mais eu entro nesse fluxo, nesse ciclo da vida, mais eu entendo a missão, a razão de eu estar na vida. Mais eu me insiro numa roda de prosperidade. Mas eu percebo o propósito, para além do meu propósito individual, o propósito de Deus para a vida. O seja feita a vossa vontade, que Jesus nos estimulou. É maravilhoso entrar no fluxo da vida, é terrível viver contra o fluxo da vida. É como imaginar um remador que, colocando o seu barco, o seu caiaque, contra a correnteza, se esforça e não sai do lugar, e às vezes até vai para trás. Vejam se não é uma imagem que nos representa. A gente vai contra a vida, a gente não percebe que é vencer o fluxo da vida, rebelde, brigando. Você não briga com a vida? Você não reconhece que se queixa muito, que briga com tudo? Ouvir Jesus dizendo, seja feita a vossa vontade, requer que nós percebamos o fluxo da vida, a corrente do mar. E quando o remador, quando o nadador percebem a corrente do mar, e ao invés de brigar com a vida, passam a colaborar, a participar do fluxo da vida, o seu nado, que era um nado de chegar a lugar nenhum, de ir para trás ao invés de ir para frente, ele passa a ter um sentido vigoroso, um movimento expressivo, porque somos nós mais Deus, somos nós mais a vida, não nós contra a vida. É a prosperidade do movimento. Cada remada que você dá, você vai longe. Ao contrário de cada remada que você dá, você fica estagnado e às vezes vai até para trás.
Sair da não prosperidade para a prosperidade requer esse entendimento que a vida tem um movimento, que Deus tem um propósito para nossas vidas, que o nosso propósito, quando se choca, quando se opõe ao propósito da vida, ele só pode definhar, fazer a gente andar para trás. Jesus trouxe para a gente um caminho para a prosperidade, que é o caminho que é expresso na vida. E diz ele assim, lá em Lucas 16, versículos 10 e 11. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Na parábola dos talentos ele deixa claro isso. Quem foi bom no pouco, mais lhe será conferido. Quem foi mal no pouco, até o que ele pensava possuir lhe será tirado. Não é uma clara expressão do caminho da prosperidade? Nós queremos ser ricos, nós queremos ter muito poder, muita beleza, nós queremos ter muita fama. Mas em primeiro lugar nós precisamos perceber como o mau uso do dinheiro, do poder e da fama tem afundado as pessoas nas drogas, no suicídio, no mau uso do poder. Mas em segundo lugar, nós precisamos entender que desde a criança, do trabalhador, da escola, em todos os ambientes, existe um processo progressivo onde, para alcançarmos o maior, precisamos bem utilizar o pequeno que nos é oferecido. Uma criança, um bebê, não pode pensar em correr sem engatinhar, não é verdade? Não pode pensar o andar sem engatinhar e o correr sem o andar. É todo um processo onde precisamos utilizar bem o que nos está disponível para alcançar o que ainda não está disponível. O estagiário pode até pretender ser presidente da empresa, mas não pode querer que isso aconteça já. Ele primeiro precisa ser um bom estagiário, para depois ser contratado e ser um bom funcionário, para depois ser um bom chefe, não é? A criança pode querer ser como o papai ou como a mamãe, mas só há um caminho para ser um bom papai e uma boa mamãe. Crianças de todos os tipos que somos nós. É viver bem cada dia da sua infância. Então, para nós que ansiamos pelo poder, ansiamos pelo dinheiro, ansiamos pela prosperidade, precisamos saber e reconhecer os poderes que nós temos agora, para utilizarmos bem os poderes que nós temos agora, porque só assim nos candidataremos e atrairemos para nós os poderes que estão longe ainda. Por exemplo, nós somos donos do nosso tempo. Nós somos donos do nosso pensamento e são dois poderes fundamentais para conquistarmos outros. E quem utilizar bem o seu tempo e bem o seu pensamento atrairá outros poderes fantásticos. Como você tem utilizado o seu tempo, minha amiga, meu amigo? Como você tem utilizado o seu pensamento? Essa capacidade de viver, de fazer do viver além de só fazer as coisas, é fundamental. Não basta só fazer as coisas para bem viver. Você precisa fazer e se observar, agir e refletir. Senão, de que adianta?
O gado se movimenta, mas não levanta a cabeça para refletir, para ver para onde está indo e vai para o matadouro. As pessoas na terra, na matéria, precisam olhar para onde, para que elas compram. Se o que elas compram é realmente necessário. Se o casamento, o prazer sexual é realmente a única base para decidir um casamento, se a união dos patrimônios, se a conveniência dos patrimônios é uma razão suficiente para determinar um matrimônio, um casamento, se a promessa de um alto salário é o fator fundamental para eu decidir entre uma profissão. Nós precisamos refletir para além do que o mundo passa para a gente, porque o mundo é superficial, o mundo é materialista, o mundo é sensorialista. Viver para o prazer agora, mesmo que esse prazer de agora, amanhã, no dia seguinte, já gere uma dor de cabeça, uma ressaca, uma dependência, tem sido a nossa tristeza. Precisamos acordar. O momento é de acordar. O convite é de acordar. Estamos disponíveis? Você, meu amigo, você, minha amiga, está disponível para entender o movimento, o propósito da vida e assim buscar o reino dos céus, elevar o seu pensamento e a sua justiça, nos ajustar, nos harmonizar com o movimento da vida, porque sendo assim tudo mais nos será acrescentado, como prometeu Jesus. Então buscar o reino de Deus e sua justiça, porque tudo mais nos será acrescentado, é a grande promessa de Jesus. Saibamos que, para além de uma prosperidade relativa, Jesus nos promete que tudo o mais nos será acrescentado. Tudo. E você só precisa, nós só precisamos elevar nosso pensamento, buscar o reino de Deus e ajustar a nossa conduta, nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações à vontade de Deus. Estamos prontos para usar bem o pouco, sabendo que fazendo isso, tudo mais nos será acrescentado? Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Entreguemo-nos a essa prosperidade, a prosperidade do ser, para muito além da prosperidade do ter. A prosperidade do ser para muito além da prosperidade do aparentar. A prosperidade do ser com Deus, do integrar o seu movimento ao movimento da vida, do integrar o Deus que está em você ao Deus que está no outro, ao Deus que está no todo. Amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. Que assim seja. Um prazer, um grande abraço, uma grande alegria estar com vocês. Essa é a primeira parte da nossa live de domingo. A segunda parte é, numa oração, transbordar dessa luz que encheu, que repletou nossos corações, nossas mentes, nossos seres, a luz do amor de Deus, transbordar para toda a humanidade, para toda a criação. E isso nós faremos agora pela oração, reconhecendo onde está a luz, assimilando toda a luz mais pura e transbordando essa luz para toda a terra, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus e dentro de todas as criaturas, santificado seja o teu nome, e o teu nome é amor. Que o amar seja o teu reino
e que ele venha a nós, que ele seja assumido por cada uma das criaturas. Seja feita essa tua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso seja fazer essa tua vontade a cada dia. Perdoa, Pai, os nossos egoísmos, os nossos materialismos, o nosso sensorialismo, a nossa superficialidade. Assim como nós perdoamos a superficialidade dos outros para conosco. E assim, não nos deixes, Pai, recairmos na tentação do materialismo e do sensorialismo, do egoísmo. E não recaindo assim, livra-nos da consequência da superficialidade, que é o chacoalhão, que é o chamamento, que é a dor. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito grato, Deus, muito grato, Pai, por esse espaço de fraternidade que o Senhor concedeu para todos esses teus filhos aqui reunidos, ao vivo, para aqueles que se reunirão nesse mesmo movimento através das gravações, através dos tempos, porque o tempo de cada um sempre será respeitado por Deus. Mas Ele nunca deixará de nos convidar para retornar à casa do Pai. E a casa do Pai é o caminho do amor, é o crescimento do amor, é a evolução e a expansão do egoísmo para o amor. Graças a Deus. Maravilha. Que o mundo se inunde de amor. Que nós nos inundemos de amor. Muito bom, a terceira parte do nosso encontro, do nosso processo, é essa reflexão conjunta, é tomar o que cada um daqui puder refletir para aprendermos uns com os outros. Andréa Santos lembra de diversos amigos e transborda o seu melhor sentimento para diversos amigos. A Rosana Gomes, se eu conseguir aqui conseguir, pede também vibrações a ela mesma e aos seus e a todos os que necessitam de vibrações. Esse círculo concêntrico do amor, nada há de mal de amar a si mesmo, nada há de mal de amar a si mesmo e ao próximo, mas saibamos que o sentido de amar a si mesmo e ao próximo é amar ao todo sobre todas as coisas, não é? Que assim seja para você, Rosana. Cláudia Silva, Sayonara Angélica, Cida Nascimento, Elo Seuane, Ana Paula, Beth Figueiredo, Cida Nascimento. É realmente um prazer expandirmos-nos uns aos outros, empatizarmos-nos uns aos outros, a caminho de amarmos-nos uns aos outros. Muito prazer, muito bom estar com vocês. A Rosa Amaral dizendo que a gente se vê amanhã no Anjo Gabriel. Realmente, segunda-feira às 20 horas estaremos no Anjo Gabriel, lá na Vila Belmiro, em Santos. Daqui a pouco, às 19h30, estaremos no Semente de Luz, na João Ramalho, 158, em São Vicente. Amanhã à tarde estaremos também no Semente de Luz, às 15 horas. E à noite estaremos no Anjo Gabriel. Se algum desses momentos for possível, vai ser um prazer experimentarmos essa expansão de serviço, de fraternidade, de prosperidade uns com os outros. Muito bom, muito gostoso, muito realizador estarmos juntos. Confraternizemo-nos,
fraternizemos, amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Até a próxima, excelente final de domingo se a gente não se vê. Se for possível, estejamos juntos nessas palestras. Vai ser um prazer aprendermos e refletirmos uns espelhos com os outros espelhos. Até a próxima. Grande abraço, ótima semana para vocês.